Pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a função soma. Então eu vou abrir aqui uma planilha para poder exemplificar a função soma. Tem essa planilha aqui, uma planilha de pedido simples, onde eu tenho o valor unitário, quantidade, o valor total do item, né, que é a quantidade vezes o valor unitário, e eu quero somar o valor total do pedido. Como eu posso fazer isso? Tem a forma, né, que eu posso simplesmente vir aqui na célula, dando mais e selecionando uma a uma. Que em planilhas muito grandes isso aqui dá muito trabalho e é fácil de errar, né? Eu acabei, é fácil de errar. E tem a forma de usar a função soma. Como que eu posso usar a função soma? Existem algumas formas diferentes de usar essa função soma. Eu vou estar mostrando algumas. A primeira forma é uma forma mais simples, né? Para quem está iniciando é uma forma muito boa. Que o que que eu faço? Eu clico na função que vai receber a função soma. Eu venho inserir função. Vou procurar aqui por soma. Deixa para mim. Aqui ele vai mostrar uma descrição da função. Então, no caso aqui, a função soma, ela recebe número 1, número 2, número 3, porque tem os três pontinhos aqui, ó, número 4, número 5. Ela retorna a soma de todos os argumentos. Os argumentos, no caso, são os números que ela recebeu. Então, essa é a função aqui que eu quero usar. Eu vou clicar aqui em próximo. Ele vai mostrar para mim uma tela como essa, né? Eu vou selecionar quais as células que eu quero somar. No caso, eu posso preencher aqui manualmente, digitando aqui, por exemplo, E3, E3, e ir preenchendo, né, manualmente. Mas, para facilitar, né, eu estou aqui posicionado nela. Eu venho na célula que eu quero somar, clico sobre ela e arrasto até a última. Perceba que ele fez uma seleção aqui para mim, né, do intervalo de células da E3 até E7, E3 até E7. Então, eu quero somar esse intervalo de células. Inclusive, ele já mostrou aqui o resultado para mim da função, tá vendo? Qual que é o resultado dela. E mostrou aqui embaixo, ó, como que vai ficar a fórmula. Então, fiz isso, né? Selecionei as células que eu quero somar. Vou dar um OK. Ele preencheu aqui para mim a função soma conforme eu parametrizei ela. Se eu mudar aqui alguma informação, ele vai atualizar aqui para mim. É porque é uma fórmula. Dessa forma que eu fiz uma soma vertical, né? Mas eu não preciso fazer sempre somas dessa forma aqui. Se eu quiser somar assim na horizontal, eu posso também. Então, por exemplo, aqui ó, vou numa outra planilha. Aqui eu tenho uma planilha de notas de bimestre, né? De alunos. E eu quero somar agora na forma horizontal. Como que eu faço isso? A mesma coisa. Eu posso vir aqui em inserir função. Eu quero inserir a função soma. Ele vai mostrar para mim a descrição da função. Próximo. Tá diminuindo isso daqui para mim. Percebe que aqui, ó, aqui eu tenho o número 1, número 2, número 3. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, número 1, depois número 2, depois número 3. Tá vendo? Eu posso ir fazendo dessa forma aqui. Dessa forma aqui ele vai montando a função aqui embaixo para mim, tá vendo? Mas, né, o preferível é quando você faz de forma sequencial, porque fica mais prático, né? Fica algo mais limpo. No caso aqui eu quero somar dessa e vou arrastar até essa, do primeiro ao quarto bimestre. Soltei. Percebe que ele montou para mim uma fórmula, né? Da C3 até F3. Então, da C3 até F3. Então, eu fiz uma soma agora na horizontal. Pronto. Feito isso, o resultado aqui dá 71. Eu vou dar OK. Pronto, ele montou aqui para mim a fórmula, né, como ela tem que ser. Perceba que eu não precisei escrever nada, não precisei escrever isso daqui. Eu fui preenchendo, né? O preenchendo os campos e o próprio LibreOffice criou o texto aqui para mim, né? Não preciso saber ela de cor. Como que faz? Basta seguir os passos que o próprio LibreOffice dá. Então, aqui, né? Eu tenho mais uma linha aqui do outro aluno. Como que eu faço isso? Eu sempre, então até agora, né? Eu vim aqui inserir função. Mas agora eu vou escrever ela diretamente. Então, como que eu escrevo ela diretamente? Eu clico aqui na célula, clico em igual, escrevo soma.
Percebe que ele já vai para mim dar algumas dicas aqui, né? Eu vou escrever, abrir parênteses, e vou começar a escrever os argumentos da função. Então, eu vou colocar aqui essa célula e vou arrastar até a célula que eu quero. Então, aqui, ó, a célula que eu quero. Feito isso, eu vou vir aqui e vou fechar o parêntese. E vou dar Enter. Pronto, a mesma fórmula que foi criada aqui, foi criada aqui. Só que em vez de usar a função inserir, eu digitei ela direto, né? Tem esses outros dois aqui, eu posso estar fazendo a mesma coisa. Eu posso estar criando igual, soma, opa, abre parêntese, clico na primeira célula que eu quero somar e vou até a última. Nesse caso aqui eu estou indo na horizontal, né? Diferente da outra que eu fui na vertical. Então, tanto faz. Somou aqui. E na outra, para economizar tempo, eu vou simplesmente arrastar aqui, ó. Vou clicar aqui nessa alça e vou arrastar para baixo. Aí ele já vai entender que é a função soma e vai pegar a próxima célula, né? Que é a 6, tá vendo? Então, feito isso, eu usei as funções soma, né? Digitado e inserido através do LibreOffice na horizontal, ao invés de usar na vertical, como a gente tinha feito aqui na planilha de pedido. Aqui no outro exemplo, né, eu criei uma abinha aqui. A gente tem também esse exemplo aqui, que é um pouquinho diferente. Eu posso também estar usando a função soma duas vezes na mesma célula, né? Eu posso deixar um pouco mais complexa a minha fórmula. Como assim? Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, que é uma planilha de salários. Então aqui a gente tem o salário, né, que a pessoa recebeu, as horas extras, ou seja, isso daqui mais isso daqui. E aqui a gente tem os descontos, que são as faltas e o transporte. Então, o funcionário, ele recebeu o salário mais as horas extras, menos as faltas, menos o transporte. Então, como que eu posso trabalhar com essa planilha aqui usando a função soma? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou trabalhar com ela digitando agora, que é mais prático, né? Então, eu vou colocar aqui igual, soma. O que que eu quero somar? O meu salário. Então, eu vou somar o salário com as horas extras. Vou fechar parêntese. Então, o que que eu fiz agora, né? Eu somei o salário com as horas extras. Pronto, somei os salários com as horas extras. Agora eu quero subtrair as faltas. Como que eu posso fazer isso? Eu posso clicar em menos, escrever aqui de novo, soma, que agora eu quero somar as faltas e o transporte. Fechei parênteses. Então, o que que eu fiz aqui? Eu somei o salário com as horas extras, menos a soma das faltas com o desconto de transporte. E vou dar um Enter. Então, o salário aqui foi R$ 13, certo? Que é o salário mais as horas extras, menos as faltas, menos os transportes. Percebe que eu usei duas funções soma na mesma célula. Então, eu posso fazer isso com o outro também. Com esse outro aqui, vamos fazer de novo, vai. Igual, soma. Vou somar aqui o salário e as horas extras, menos, soma, as faltas e o transporte. Fecha parênteses, deu um ok. Aqui ele ficou devendo para a empresa. Vou aumentar esse negócio aqui para não ficar muito baixo, senão ficou feio, né? Pronto, ele vai receber um salarinho melhor. Pronto. Então aqui a gente está fazendo a mistura, né? O uso de mais de uma função soma na mesma célula. Perceba que a gente não precisa usar só uma função soma. A gente pode deixar algo mais complexo, uma coisa que traga mais automatização na planilha, né? Então esses outros aqui vai ser a mesma coisa, né? Os outros dois aqui é o mesmo cálculo. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou clicar nela aqui, vou esperar fazer essa alça e vou arrastar para baixo. Pronto, ele fez o mesmo cálculo para mim, né? Arrastando aqui e seguindo as células. Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui só para não ficar devendo para a empresa. Salvei aqui. Eu tenho esse segundo exemplo aqui que eu mudei um pouquinho a lógica da planilha para mostrar uma outra forma de usar a função soma. O que acontece? Nessa fórmula aqui, ó, a gente está usando sempre a sequencial. Eu vou da C6 até a D6, né? Então, eu vim da C6 até aqui, ó, a C6 até a D6. Eu estou vendo sempre no intervalo de célula, tá vendo?
vou voltar aqui no horizontal para poder exemplificar melhor. Por exemplo, aqui, ó, nesse aluno aqui, o que eu fiz? Eu vim da C3 até F3, então eu peguei um intervalo de células para poder somar. O que acontece? Eu não preciso ficar fazendo só dessa forma. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, igual, soma, pegar e intercalar os números. Ah, eu quero somar o salário, mas eu quero somar agora esses horas extras e tem a falta no meio, então eu não posso pegar sequencial. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar um ponto e vírgula, colocar aqui as horas extras, fechar parêntese e dar um OK. Então perceba que eu fiz o seguinte: eu clicar aqui, ó, eu usei o salário, pulei as faltas e somei as horas extras. Então coloquei um ponto e vírgula. Se eu colocar dois pontos, aí ele vai pegar um intervalo de célula. Como eu coloquei o ponto e vírgula, ele vai pegar a célula C12 e a célula E12. Se eu quisesse fazer somas com mais alguma, eu poderia. Não é esse caso agora. Então, perceba que eu intercalei o número, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa para somar as faltas. Então, eu vou escrever de novo soma. Ao invés de pegar sequencial, eu vou pegar as faltas, ponto e vírgula, e o transporte. Então, eu estou somando os descontos. Fechei parênteses e dei um OK. Então, vou arrastar para baixo aqui, ó. Só vou mexer um pouquinho nesses números para não ficar negativo, tá? Então, tá bom. Beleza, ficou aqui. Então, perceba que nesse número aqui, ó, nessa fórmula, eu fiz a mesma coisa. Eu somei o C12, pulei aqui o D e já vim direto com o E. Então, eu somei o C e o E. Aí, depois eu somei o D e o F. Então, eu intercalei, em vez de pegar sequencial, como eu estava fazendo. Existem algumas planilhas, né, como ela está formatada, dependendo do jeito que ela está formatada, que a gente precisa fazer dessa forma aqui, né? A gente não consegue pegar sequencial. Então, o que que a gente fez aqui? A gente somou verticalmente, né? A gente somou um intervalo vertical. A gente pode somar ela horizontalmente, não tem problema nenhum, tá? E a gente pode somar ela intercalando os números também. E também a gente pode fazer o uso de várias funções soma na mesma célula, né? De acordo com a necessidade. Então a função soma, ela é bem simples, ela não é muito difícil de ser usada, mas ela é muito importante. Tem mais uma forma de usar ela, né? Que eu vou estar mostrando aqui em outra planilha. Então a gente usou ela vertical, horizontal e a gente mesclou a fórmula de cálculo. Vou salvar aqui. Aqui. Vou abrir uma segunda planilha de exemplo que a gente pode fazer o seguinte. A gente não precisa ficar amarrado numa aba de planilha só. Então perceba que nessa planilha aqui eu criei duas abas. Eu criei uma aba chamada bimestres e criei uma aba chamada total. Então qual que é a lógica dessa planilha? Eu tenho aqui todas as notas em todos os bimestres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, eu tenho aqui todas as notas lançadas por bimestre. Suponhamos que essa planilha aqui seja muito grande e eu queria uma aba na planilha que tivesse só o total para ficar mais fácil a visualização. Tem como eu fazer isso? Tem como. Então, eu clico em uma aba total e aqui a gente vai pegar e usar a função soma. Como que eu faço isso aqui? Muito simples. Eu vou estar somando as células de outra aba. Para fazer isso, eu vou clicar aqui na função igual. Vou escrever a função soma de novo. Vou abrir parênteses. Vou clicar na aba bimestres. Vou selecionar a primeira linha, a primeira célula que eu quero que seja somada. E vou até onde eu quero somar. Perceba que até agora não mudou nada. E vou dar um Enter. Ao dar o Enter, ele pegou e fez a soma das células, do intervalo de células de outra aba da planilha. Então, aqui na célula, na fórmula, a gente pode ver o que foi feito, né? Ele pegou aqui, colocou o sinal de cifrão, escreveu bimestres, que é o nome da minha aba, colocou um pontinho
colocou o intervalo da célula C3, que é a primeira célula que eu quero somar, 2 pontos, até a F3, que é a última célula que eu quero somar. Então perceba que eu consegui fazer a soma das células de outra aba sem problema nenhum. Então basta eu escrever soma, igual, soma, abre parênteses, vem aqui em bimestres. Vou pegar aqui a outra informação, da primeira inicial até a última. Eu percebo que ele já começou a escrever a fórmula sozinho aqui para mim. Eu dou um Enter e ele já vai escrever aqui para mim. Poderia escrever isso aqui manualmente, mas é um pouco trabalhoso. Se eu quiser só dar sequência agora, né, eu posso simplesmente pegar na alça aqui e arrastar, que ele vai fazer para mim o cálculo, né? Ele vai trazer, ele vai herdando e dando sequência na célula para mim. Então, perceba que nessa planilha eu tive os dados em uma célula, uma aba específica, né, a aba bimestres, e eu tenho um totalizador em outra aba. Isso aqui é muito útil em planilhas muito grandes, onde você quer ter consolidados em uma aba para ficar mais fácil a análise e quer ter os dados em outra aba para poder analisar com mais detalhes. E eu consigo fazer uma terceira forma, que é ter, em vez de uma abinha separada, eu tenho um arquivo diferente, ou seja, essa aba total que ela virá um arquivo separado e essa aba bimestres aqui virá outro arquivo separado. Então vamos lá nesse outro exemplo. Então perceba aqui que eu tenho a planilha bimestre. Vou fechar tudo aqui. Eu tenho a planilha bimestre. Essa planilha ela vai armazenar todos os dados das notas. E eu tenho um outro arquivo que tem a soma. Deixa eu ver ele aqui. Então, ao invés de ter somente uma aba separada, eu tenho um arquivo separado. E eu quero fazer a soma de um arquivo separado. É possível fazer isso usando a função soma. Para fazer isso, a gente tem algumas observações. A primeira que eu recomendo é que tanto o arquivo que você vai usar para fazer a soma, quanto o arquivo que tem os dados estejam na mesma pasta do computador, para facilitar e para não dar problema de referência de arquivo. Segundo, você tem que saber o nome do arquivo onde estão os seus dados. No nosso caso aqui é bimestres.ods. Se você fosse dados.xlsx ou outro nome, você precisa saber. Então, aqui no nosso caso é bimestre.ods. Já está aberto aqui. Segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa saber o nome da aba do nosso arquivo. No caso, o nosso arquivo bimestre.ods tem a aba bimestres. E dentro dele tem os dados. Então, agora a gente vai vir aqui na aba, na planilha, desculpa. A gente vai vir na planilha que contém o total e a gente vai mandar somar o que está na outra planilha nessa aba bimestres, em um outro arquivo. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui no soma, na planilha que vai conter a soma. Então, para fazer o cálculo, a gente vai clicar aqui em escrever igual, soma, e parêntese. Vou colocar aspas simples. Vou escrever agora o nome da minha planilha, que contém meus dados. Vou escrever aqui, no caso nosso, bimestre.ods. Vou fechar aspas simples. Vou colocar um hashtag aqui, né? E agora eu vou escrever o nome da aba que contém os dados. No caso aqui é bimestres. Vou colocar um ponto. Aí agora eu vou colocar o intervalo de célula que eu quero somar. No nosso caso é C3, 2 pontos, até F3. Eu vou fechar o parêntese. Perceba que ele somou para mim, né, os dados da outra planilha. A hora que eu coloco a minha fórmula e dou Enter, percebe que ele vai lá e busca o caminho do meu computador. Mas por que que eu escrevi daquele jeito ali? Porque se eu mudar a pasta, se em vez de ser... eu pego esses arquivos aqui e coloco em outras pastas no meu computador, o próprio LibreOffice vai mudar para mim o caminho aqui. Então eu não preciso ficar me preocupando com o nome da pasta, contanto que os dois arquivos estejam juntos na mesma pasta, eu não preciso ficar me preocupando qual pastas eles estão. Então, para a gente fazer de novo aqui com esse outro aluno, vamos lá. A gente tem bimestre.ds, eu quero somar de novo bimestre, né? Vou abrir aqui, ó.
Então agora eu quero somar a C4 até F4. Então vamos lá para a gente poder treinar. Vou aqui na planilha separada, tá vendo? Vou aqui igual, soma, só que a gente está vendo. Nome da minha planilha, aspas simples, bimestre.ods, sempre lembre de colocar a extensão. Se fosse XLSX, que é formato de Excel, você coloca XLSX, você vai colocar a extensão do seu arquivo. No meu caso aqui é ODS. Vou fechar aspas simples. Vou colocar hashtag. Isso aqui é padrão, tá? Agora eu vou colocar o nome da minha aba que contém os dados que vão ser somados. No meu caso é bimestres. E agora eu vou colocar o intervalo de célula que vai ser somado. No meu caso é C4. Dois pontos. Como é um intervalo, vou colocar F4. Vou fechar parênteses. Nesse momento, ele vai procurar para mim o meu arquivo chamado bimestre.ods. Ele vai abrir a aba bimestres e vai somar um intervalo de C4 a F4. Então, eu vou dar um Enter. Ele somou para mim esse intervalo de C4 até F4. Percebe que aqui ele já mudou a forma. Esses outros dois aqui, eu vou arrastar aqui, né, que ele vai pegar para mim a soma corretamente. E agora, se eu fechar esse arquivo aqui, ó, eu vou fechar ele. Eu vou abrir ele de novo, só para a gente poder ver. Somei ele aqui. Ele tá dando 71 na primeira aluno, tá vendo? Então, esse bimestre aqui, suponhamos que eu vou atualizar os dados agora. Então, em vez de 13 aqui, eu errei e vou colocar 18. Então, no terceiro bimestre, eu coloquei 18. Estava dando 71. Se eu abrir essa planilha agora de soma total, ele tem que pegar o dado atualizado. Vamos ver se ele fez isso. Então, eu vou abrir aqui ele. Ele pergunta para mim se os vínculos externos é para mim atualizar ou não. Vou permitir, né? Porque eu quero que esse dado aqui ele seja atualizado com base na outra planilha. Então, eu tenho que permitir isso aqui. Então, permito atualização. E automaticamente ele atualizou aqui para mim, tá vendo? De 71 ele foi para 76. Então, se eu mudar aqui um outro dado, nesse segundo aqui, ó, vamos ver que ele está com 48. Eu vou voltar nele aqui e vou jogar aqui para 15. E vou salvar. Vou fechar essa planilha. E vou abrir ela de novo. E vou permitir atualização. Percebo que o 48 mudou para 53. Então a nossa fórmula está funcionando corretamente. Só que essa planilha aqui ela está dependendo de uma outra planilha que chama bimestre.ods. Essa fórmula de trabalho aqui é muito útil quando você tem uma planilha consolidadora e essa planilha ela tem gráficos, ela tem muitas fórmulas e você não quer correr o risco que o usuário mexa nela sem querer. Então você fornece para ele uma planilha simples, onde ele vai preencher somente os dados da planilha. E a planilha sua com dashboards, planilha com fórmulas, ela vai depender da sua outra planilha com os dados. E a gente consegue fazer dessa forma aqui, tá vendo? Então a gente usou a função soma para somar dados de uma outra planilha que está em um outro arquivo. Então, além da aba, eu consigo somar um arquivo diferente também. Isso aqui é um recurso muito útil e eu usei uma função simples que é a função soma.